Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou, Ele tem todo o poder, toda a glória. Poderia sentar, irmãos. Aleluia. A visão de Jesus glorificado. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como de refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Aleluia. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Jesus Cristo vive. Aleluia. Jesus Cristo vive. Aleluia. 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 Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque aleluia, aleluia, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer.
Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Jesus vive. Jesus vive. Ainda que a aflição te jogue no chão e você se sinta como morto, o Senhor estende as suas mãos para você, porque Ele vive. Ele diz: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas mal algum, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, vários cristãos, discípulos que tinham morrido, ressuscitaram naquele domingo. Nós vemos pela palavra, Jesus ressuscitou e todos tremeram, porque a palavra é verdade. Há poder, força sem igual no nome do Senhor Jesus. Veja em Mateus capítulo 27, quando fala sobre a morte de Jesus. Mateus 27, verso 49. Outros diziam, porém vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E depois dos sepulcros, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande tremor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mateus 28, verso 1. E no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque seis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver por onde ele jazia. Ide depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante deles para a Galileia, e ali o vereis. Aleluia, aleluia. Então nós vemos aqui o grande poder do Senhor, né? Mostrando que Jesus realmente era o Messias, era aquele que havia de vir, né? E foi feitos sinais diante de todos. A questão é, quem creu? Quantos se converteram? Muitos se converteram, mas também muitos duvidaram, né? E nós precisamos ver e entender o testemunho. Nós crescemos, né, como crianças, nascemos, né, crianças, e não conseguimos discernir, e tem alguém que cuida de nós, alguém que testemunha, dizendo como você nasceu, como você cresceu, e todos os cuidados. Nós precisamos das testemunhas, nós precisamos de pessoas que cuidem de nós, para até nós crescermos e entendermos e termos a razão, né, a idade da razão, onde nós vamos ter o discernimento, né, das coisas, e compreender as coisas que aconteceram conosco, até nós temos a identidade, nós entendermos, conseguimos raciocinar, lembrar, guardar as coisas.
E assim, nós vemos a palavra do Senhor mostrando a importância dos testemunhos de quem viu, porque o anjo apareceu e disse, olha, ele não está aqui, mas eles disseram, ide, entre e vejam. Né? Vejam que Jesus já não está mais lá no sepulcro. Né? E os guardas estavam ali do lado, né? Ficaram como mortos, né? E não podiam, e viram, né? o anjo, temeram, né? E ficaram ali parados como mortos por causa da presença, né? E o poder, né? De Deus ali agindo naquele momento, né? Para que nós entendamos, né? Que Jesus, ele se entregou por nós. Ele não foi tomado à força, né? Mas ele se entregou. Os homens usaram de violência para o machucar, para castigá-lo, sem ele ter cometido pecado, mas e nem ser digno de morte pelas atitudes dele. Né? Mesmo Pilatos não encontrou motivos para crucificá-lo, porque não tinha nenhuma sentença de morte. Né? Mas ele foi entregue porque, como rei dos judeus, e ali ficou a sua acusação na cruz, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Né? E nós vemos que a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Isaías 53, verso 4, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ali na cruz, ele foi humilhado. Foi falado, por que você não desce daí, se tu és filho de Deus, desce daí, livra-te a ti mesmo. Mas ele foi fiel até a morte. Não parecia ali que ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles esperavam um homem, né, o Messias como rei, e que viesse e libertasse ali do Império Romano. E isso teria acontecido se houvesse a conversão completa. Mas, assim como a palavra de Deus ela foi profetizada a respeito da pedra, né? Jesus é a rocha e a pedra de escândalo, é a pedra onde aquele que crê em Jesus será salvo, né? Quem não crer será condenado. Então, ali é uma pedra onde um lugar decisivo, um momento decisivo, né? As pessoas precisam decidir a respeito de Jesus. Jesus Cristo é realmente o Messias, aquele que havia de vir, né, o Santo de Deus. Ele se entregou. Né, quando nós vemos ali no Jardim do Getsêmani, quando estive lá em Israel, a gente pôde ver todos esses lugares lá. Esses lugares, eles são guardados assim como se fosse um museu, né, um lugar onde você tem ali a proteção, a limpeza, e fazem uma entrada, né? Você paga ali ingresso para poder acessar aqueles lugares e você vê. E nós entramos ali num lugar onde está guardado como o Jardim do Getsêmani, né? Onde tem as oliveiras bem antigas, né? Ali as oliveiras que tem ali, tem mais de 200 anos, segundo os relatos que passaram para a gente, né? E a gente vê naquele lugar onde foi o lugar de oração de Jesus, e ali onde ele também foi preso, né? Onde se aproximou ali o traidor, né? Judas, e o beijou, né? Porque o beijo era um sinal de respeito e de honra, né? Mas Judas usou isso para identificar, esse era o sinal que ele tinha dado aos soldados que foram ali, né, e beijaram, e ele beijou a Jesus, né, e Jesus falou assim, com um beijo, com um sinal de honra, um sinal de respeito, né, você me trai, por que você faz isso? Né? E ali pegou uma espada, Pedro cortou a orelha
de um dos servos do sacerdote Malco. E aí Jesus falou: olha, guarda essa espada. Bastaria eu pedir ao meu pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Mas de que maneira as escrituras se cumpririam se ele não fosse fiel até a morte? A palavra já estava profetizada, que o Filho do Homem seria entregue. Então Jesus, ele foi obediente até a morte. Ele ali no Getsemane, ele orou: se possível for, passa de mim esse cálice, para mostrar que ele estava ali 100% homem, ou seja, ele estava sentindo a aflição, mas ele, com o seu coração, com a sua mente, ele decidiu seguir a Deus e obedecer a Deus. Amém? E assim, quantas vezes nós estamos passando por aflição e sentimos a dor, a angústia, por causa da situação que nós estamos passando, mas nós temos o exemplo de Jesus, que ele foi fiel até a morte, e ele tomou o cálice que o Pai colocou para beber, ou seja, aceitando a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e não entendemos o que nós devemos fazer, mas o que nós precisamos fazer, muitas vezes é simples. É tomar o cálice que o Senhor nos dá. E beber da sua palavra. É que a palavra, a vontade de Deus, ela entre na nossa vida. Porque o caminho que Jesus preparou para nós é um caminho de humildade. É um caminho de mansidão. Ali, Jesus poderia ter destruído e matado todos ali que o acusaram, e ali o humilharam, cuspiram nele, fizeram todo aquele, infligindo dele todo aquele sofrimento, colocaram coroa de espinhos, zombando dele como o rei. Mas nós entendemos que Jesus, ele foi fiel até a morte, Assim ele mostrou a sua vontade, se possível fora, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus estava ali orando para mostrar que a nossa alma quer fugir do sofrimento. Mas quando você deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua mente, e aí você então tem o domínio próprio para entender que você não deve fazer simplesmente aquilo que a tua alma está com vontade de fazer. Muitas coisas que a gente tem que analisar na nossa vida é como se fosse um veneno que você tem que fugir de tomar, ainda que aquilo pareça saboroso. Você fala: não vou fazer isso, ainda que eu tenha vontade. Mas entregando ao Senhor. Por quê? Porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, porque as palavras de Deus são Espírito e vida, e assim ele nos renova, nos fortifica. Amém, irmãos? Estão entendendo? E assim você permanece firme. Mas Jesus diz: vigiai e orai. No momento mais de aflição, de maior angústia, o que nós devemos fazer? Vigiar e orar. Estar atento para as nossas ações, para que nós não façamos e nos coloquemos numa situação ruim. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi avisado: olha, se afaste, vocês vão fugir. E ele: não, ainda que todos fujam, eu não fugirei, eu não negarei. E Jesus disse: olha, nesta mesma noite, tu me negarás 3 vezes. E ali estava aconteceu no Getsemane, e eles subiram, foi preso, foi levado ali, atravessaram o Vale do Cedron, e chegaram ali no lugar onde foram interrogados
pelo sacerdote. E ali Pedro foi interrogado pelos servos que estavam ali, e ele negou a Jesus 3 vezes. Por quê? Porque não vigiou, não orou. Então, a carne é fraca. Ali no momento onde ele foi, ele sentiu que ia acontecer. Ele queria estar perto de Jesus, mas ele não estava pronto. Então, há muitas coisas que nós queremos fazer, mas nós não estamos prontos. Mas nós devemos o quê? Não nos colocar numa posição de limite. Quer dizer, se ele não estava pronto, porque ele estava ali, seguindo de perto, ali onde ele estava preso junto com as pessoas que o acusaram. Ele iria suportar? Não iria. Ele não conseguiu nem se conter e cortou a orelha do servo do sacerdote. Quer dizer, ali já era um sinal de que ele não estava conseguindo se controlar. Então, mas Jesus, depois da ressurreição, conversou com Pedro e disse: tu me amas? Isso está em João 21. Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, se você ama o Senhor, continue a fazer a obra. Não é porque você negou, não é porque você fraquejou que você deve parar. Mas o Senhor, Ele disse: se tu me amas, continua nos meus caminhos. Amém? Então, para quê? Para você ter a renovação completa, para você ter a palavra do Senhor agindo na sua vida, para que a obra do Senhor continue acontecendo na sua vida, para que as promessas do Senhor, elas se cumpram totalmente. Amém? Então, Jesus já tinha cumprido várias das profecias, mas ele tinha mais coisas para cumprir, por isso ele foi até a cruz, até o fim, até o momento que ele disse: está consumado. Ele não morreu, não entregou seu espírito até ele dizer: está consumado. Amém, irmãos? Então, por isso nós temos que perseverar, ir até o momento onde Deus vai dizer: basta, até aí. Então, nós temos que continuar firmes no caminho do Senhor. Amém? Assim, quando Jesus foi levado a Pilatos, e Pilatos começou a questionar, e Jesus falou assim: olha, nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse dado. E ele começou a temer, ele não queria mais condenar a Jesus, porque ele percebeu que ali havia um homem santo, e que os seus acusadores estavam ali com inveja, querendo entregar. Quando entregaram a Jesus, Pilatos perguntou: qual é a acusação? Aí eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Quer dizer, nem a acusação entregaram. E assim Pilatos ficou questionando a Jesus, mas Jesus, ele respondeu, meu reino não é daqui. João 18, verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou-se aos judeus e lhes disse: eu não acho crime algum nele.
Então, nós vemos aqui, né, que Jesus se entregou, né? Jesus disse, se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Então, ele estaria ali com a disposição dos anjos e mudaria aquela situação, se ele não quisesse. Mas os anjos estavam ali todos à disposição, prontos, né, aguardando uma ordem de Jesus, né? Mas não foi assim. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. O seu reino não é deste mundo. E assim, nós, quando entramos no reino de Deus, nós precisamos o quê? Nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer da palavra, né? Tem que nascer do Espírito, da água da palavra, da transformação, do batismo, da experiência com Deus. O batismo, ele representa a experiência com Deus, ele representa a morte e a ressurreição, onde nós morremos para este mundo, ou seja, os nossos sonhos, os nossos planos já não estão mais focados neste mundo, mas estão para o reino de Deus. Aquilo que nós passamos a fazer está sendo olhado para a eternidade. Não estamos olhando para aquilo que perdemos nesse mundo, mas estamos olhando para aquilo que há tesouro no céu para nós. Amém? Há uma nova vida para nós, né? Por quê? Porque Jesus morreu e no mesmo dia ele desceu e esteve no paraíso, né? Assim, um dos ladrões que aceitaram a Jesus, né, ele disse, né, o ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? E assim, quando Jesus ressuscitou, também vários outros ressuscitaram, né? Jesus trouxe da morte vários que creram nele, né, para testemunhar, e entraram na cidade. Então, com aquele terremoto, e o véu se rasgou. O que significa isso? O véu no templo é que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca. E o véu não é um véu fino, como a gente fala hoje, um véu, né, bem fininho, não, era um véu grosso, né, com várias camadas de tecido, e o véu se rompeu de cima a baixo, mostrando que foi a vontade de Deus que o véu se rompesse. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As portas do santuário chamavam o caminho, a verdade e a vida, a última dos santos. E como Jesus é o santo dos santos, ele, né, foi aberto o caminho. Por quê? Porque não mais seria usado aquele caminho para ter um encontro com Deus, né? Seria o único caminho, que é Jesus, né? Não teriam mais dois caminhos, não teria o caminho da pregação de Jesus e o caminho do santuário, né, dos judeus, né? Por quê? Porque foi trocado o sacerdócio, né? Jesus é o sumo sacerdote, então foi trocado o templo, né? Não mais aquele símbolo do templo ali, tanto que o templo ele foi derrubado, né? E Jesus é o próprio templo, né? Derrubai o templo e em 3 dias eu levantarei, né? E ele ressuscitou, amém? E assim na Nova Jerusalém não haverá um novo templo, né? Por quê? Porque a própria presença de Deus habitará no lugar, amém? Então, Jesus é o Santo de Deus, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Aquele que devia vir. Por isso é maravilhoso, né, nós entendermos e crermos na ressurreição e crermos nos testemunhos. Quando nós vemos o relato de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição.
1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos, se retiveres a palavra como a vou-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, e por todos os apóstolos, e, afinal de todos, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, aqui fala do grande testemunho, né? Mais de 500 pessoas viram, né, Jesus ressurreto. Amém? Então, para quê? Para que nós creiamos que é verdade. Quando eu fui para Jerusalém, né, andei ali pela Galileia, por Jerusalém, o que a gente sente, né, a palavra de Deus ali se sente, é tudo verdade. Tudo aquilo que foi falado na palavra de Deus, você vê, você sente, né? E ali em Jerusalém eu chorei muito. Por quê? Porque você sente muito a presença de Deus, mas você sente que muitas pessoas não se importam, não dão valor, né? E assim como a gente consegue compreender, né, o quão precioso foi Jesus andando naquele lugar, né? Em uma semana, Jesus entrou pela cidade e ele foi saudado por todo o povo. Hosana ao que vem em nome do Senhor, né? E em uma semana, ele foi crucificado, né? Como o ser humano é volúvel, né? Muda de opinião rapidamente, né? Deu glórias a Deus, né? Bendito que vem em nome do Senhor, e depois, né, 5 dias depois, crucificam, crucificam. 5 dias depois, já queriam crucificar a Jesus. Como o ser humano, ele se deixa enganar, né, facilmente pelas suas emoções, aquilo que ele está sentindo naquele momento. Então, meu irmão, não se deixe dominar pelas emoções, para aquilo que você está sentindo naquele momento. É muito bom sentir a presença de Deus, né? Valorize a presença de Deus, né? Não fique valorizando a tristeza, a angústia, né? Esses outros sentimentos, né? Não dê a importância para o medo, né? Mas confie no Senhor. Amém? Por isso o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né? Então, para quê? Para que a gente tenha o temor de Deus, tenha o temor do poder de Deus, não tenha o temor daquilo que o homem pode fazer, das palavras, ou palavras de humilhação, ou palavras de ofensa, de traição, né, que os homens possam fazer. Né? Não tema essas coisas, amém, irmão? Né? Confie no Senhor, nas palavras de vida que Ele tem para nós. Né? Você creia no poder de Deus e assim você vai ser transformado. Amém? Porque essa é a palavra de salvação. Essa é a palavra que foi anunciada e assim nós precisamos perseverar. Né? Nós precisamos entender, né? Nós precisamos compreender o poder de Deus, né, na nossa vida, porque Ele habita em nós, né? Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Sobre Tomé, uma coisa muito importante, né? Vamos ler em João.
19. João 20. A partir do verso 19. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, Jesus, ele ressuscitou lá pela manhã, encontrou Maria Madalena, e depois, no final da tarde, ele entrou na casa dos discípulos, onde eles estavam reunidos para a ceia, onde teve depois o Pentecoste, naquele mesmo lugar onde eles fizeram a ceia, eles estavam reunidos. E trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque os discípulos ainda estavam com medo, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, mostrando que as marcas da crucificação, mostrando que era ele mesmo. E disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhe perdoados. Se vos retiverdes, serão retidos. Então, Jesus, ele ressuscitou e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Primeiro ele mostrou as mãos e o lado, mostrando que era ele mesmo. Ou seja, quem crê no Senhor é que pode receber o Espírito. Amém? Então é um passo, conforme você vai estar crendo na palavra, crendo na ressurreição, crendo na vitória, ser paciente e aguardar a vitória, ser paciente e aguardar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Amém? Então, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, e depois só de 40 dias é que eles receberam, depois de 50 dias, que receberam ali o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Mas ali Jesus já estava soprando sobre eles para que eles recebessem, como era a palavra. Continua no verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, outra vez estavam reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Olhe para o seu irmão, diga para ele: você é bem-aventurado. Você não viu, mas você creu. Jesus ressuscitou e está vivo. E eu creio. E você também crê. E você é bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É uma bênção, irmão, quando nós cremos, e nós recebemos do poder de Deus com simplicidade. Amém, irmãos? Com paciência, porque o poder de Deus vai agindo conforme a humildade que nós demonstramos. Amém, irmão? Porque o Jesus é manso e humilde de coração.
Então nós precisamos ser mansos e humildes para que o poder de Deus vá se manifestando na nossa vida. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é suave, ele é doce, né? Ou seja, ele é sensível, né? O Espírito Santo não é violento, né? Então ele não vai agir na nossa vida se nós estivermos explodindo em ira, né? Em violência, né? Não é assim que o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Por isso nós precisamos aprender de Jesus que ele é manso e humilde de coração. Amém? E assim o Espírito Santo vai agir em nós. Por quê? Porque Jesus ele soprou sobre nós, né? O seu Espírito Santo. E assim nós temos que receber. E quando nós recebemos como um vento, né? Jesus soprou. Mas se você crê e está manso, aquilo vem como um vento do Espírito. E vai mexer na sua vida, né? E assim nós, com a humildade, vamos sendo transformados, né? A maior barreira é a incredulidade, né? Não ouvir os testemunhos, né? Então muitas vezes nós olhamos só para nós e queremos ver todos os milagres acontecendo na nossa vida, né? Mas tem os testemunhos, seja humilde. Aquilo que Deus fez na vida do irmão, valorize-se e creia no poder de Deus, porque Deus agiu na vida do irmão. Amém? E significa que Deus vai agir na sua vida na hora que for necessário. Amém, irmão? Não só no momento em que você está achando, o momento é agora, né? Mas seja paciente, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, Tomé, ele devia ter sido humilde ali e falar assim, olha, eu devia estar junto quando Jesus veio aqui, então eu vou crer nos testemunhos. Mas ele recusou, ele disse, olha, se eu não colocar a mão na sua mão, onde tinha os cravos, a marca dos cravos, eu não vou crer. Quer dizer, estavam ali os discípulos reunidos e testemunhando para ele, e ele não creu. E ele colocou uma condição para ele crer, né? Que ele colocasse, que ele tocasse, que ele sentisse, né? E isso é um hábito humano muito prejudicial para a nossa vida, nós colocarmos condições para nós crermos no poder de Deus na nossa vida, né? Eu quero um sinal. Se tal coisa acontecer na minha vida, aí eu vou crer. Se tal coisa acontecer na minha vida, aí então eu vou reunir toda a minha família e vou testemunhar. Se acontecer aquilo, você está pedindo um sinal? Você quer pôr a mão nas feridas? É isso? Seja humilde e creia nos testemunhos daquilo que Deus fez na vida de outras pessoas também. E vai chegar um momento que você vai dizer, olha, Deus fez isso na minha vida também. Agora só queremos o testemunho de vitória e o testemunho da ressurreição. Nós não queremos passar pela morte, mas queremos dar o testemunho da ressurreição. Jesus, ele disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, morra, para si mesmo, para as suas vontades, para os seus projetos, para a sua vingança. Nós precisamos deixar essas coisas, as coisas do velho homem, para viver um novo evangelho. E assim nós vamos compreender que Jesus, ele nos deu um caminho. Mateus 28, verso 16, diz, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara.
e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. 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 Voltando lá em Apocalipse, o que nós vemos, né? Que ele tem, né, a igreja, todo o poder, toda a autoridade, né, foi dada a Jesus. E quando nós vemos o livro de Apocalipse, nós vamos ver o quê? Que toda a autoridade está nas mãos dele, né? Ele tem a igreja, né, nas suas mãos, né? Quando apareceu aqui os 7 candeeiros, né, simboliza a igreja, né? Apocalipse 1, verso 19. Escreve depois essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Então, nós não estamos sozinhos. Há anjos do Senhor guardando cada igreja do Senhor, cada congregação, né? Nós temos a proteção do Senhor. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Amém? E assim nós temos que ter a humildade, né, a mansidão, para compreender que todo o poder pertence a Ele. Amém? Então, há os anjos cuidando, né, e a igreja do Senhor formada, para que nós cumpramos a palavra. Por quê? Porque Jesus disse: para a igreja darei a chave do reino, né? O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, e o símbolo dos anjos, né, em cada igreja é como aquela visão da escada de Jacó, onde ele estava ali, na rocha, e sobre aquela rocha subiam e desciam, né, aquela escada que ligava ao céu, né, levando e trazendo palavras de Deus, né? Então, assim, na igreja nós temos o quê? Firmado na rocha, que é Jesus, né? E nós vemos o quê? A palavra sendo ministrada a cada coração, para ser entregue aquilo que cada um precisa. Amém, irmãos? Né? Por quê? Porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, né? E assim nós temos que compartilhar a palavra do Senhor, porque Ele vive. E assim você pode crer no amanhã, né? Você pode crer no seu futuro, né? Você pode ter a confiança. Quando a gente foi visitar lá o sepulcro vazio, que ele fica do lado do Monte Caveira, né? Dá para você ver na rocha marcas de um rosto, de uma caveira, e você vê ali do jardim, né, do lado, um sepulcro que foi esculpido, né, como falar, talhado na rocha, né, onde foi colocado Jesus. E ali, a gente, quando visita, você sente ali a presença, né, de Deus, e você sente ali, né, que realmente a palavra de Deus é viva, né? E ali todo mundo que visita canta esse cântico, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E quando nós estávamos lá, tinha caravana assim de vários países, né? E cada povo cantava numa língua, na sua língua, né? E todos cantavam juntos, né? E é uma experiência maravilhosa, né? Por quê? Porque de toda a tribo, língua,
povo e nação, né? Deus fez um povo só, lavado e remido no sangue de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, aleluia. Convido o grupo de louvor. Jesus Cristo é a vida, é a verdade. Ele é nosso refúgio, fortaleza. Aleluia. Não temas, disse Jesus, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele é a própria vida. Amém? Creia no poder de Deus, creia no poder de Deus. Coloque o seu coração, a sua mente, medite, analise a sua vida, examine a sua vida. Você está procurando algum sinal para tomar uma decisão de ser mais fiel ao Senhor, de se dedicar mais ao Senhor? O que você está esperando? Você colocou alguma condição para ser mais fiel, para ser mais determinado, mais dedicado ao Senhor? Essas barreiras precisam ser tiradas. Aquilo que Deus fez foi suficiente. O sacrifício foi perfeito. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.